E aí, pessoal, vamos lá para mais uma gravação. Agora o caderno 33. Gente, o caderno 33, a gente vai falar efetivamente de publicidade, né? A gente, em outros vídeos aqui, já falou de publicidade. A publicidade dos registros, ela é uma publicidade diferente da publicidade da administração pública. Guarda isso, administração pública, publicidade ativa. A atividade notarial registral, publicidade passiva, mas também pode ser chamada de publicidade qualificada ou publicidade mitigada. Então guarda isso, publicidade passiva. Por que passiva? Porque ela fica disponível para todo aquele que quiser informação solicitar através de certidão, ok? Então é isso. A gente e aí, aonde é que poderia haver limitação? A gente tem agora a LGPD, e a LGPD trata o quê? De dados sensíveis. Os dados sensíveis, eles devem ser o quê? Cuidados. Cuidados. Tá? E aí, dependendo do tipo de dado, aqui, por exemplo, o registro de imóvel não tem muita coisa, mas se for no RCPN, lá tem dados sensíveis e que a própria norma do registro civil, ela já dá o que? As garantias necessárias para que esses dados não sejam expostos. Por exemplo, alteração de nome, alteração do prenome de pessoas trans. Pode fazer alteração? Pode. Pode fazer a alteração de prenome de qualquer outra pessoa? Pode. E aí, como é que funciona a certidão? A certidão de outras pessoas que não são trans, que não mudou por essa motivação, né, de gênero, mudou por outro motivo qualquer, por exemplo, que fez 18 anos de idade e ele quis mudar o nome. Pode mudar? Pode. Vai ter, quando for solicitada uma certidão dele, vai ter o nome anterior também? Vai. Vai constar o nome anterior? Vai constar. Vai constar essa alteração do nome. Agora, e para pessoas trans? Pessoas trans não. Então, percebam, vai ter vários casos em que vai ser vedada a certidão com determinadas informações, tratamento diferenciado. Por quê? Dados sensíveis, não expor, a não fazer exposição da pessoa, exposição desnecessária, né? Não fazer exposição. Agora, é claro, essa publicidade, ela ainda continua, de certa forma, sendo possível numa certidão de inteiro teor no registro civil? Sim. Quem é que pode solicitar? O juiz. Lembra que eu falei? O juiz sempre vai poder solicitar ou determinar a emissão de uma certidão de inteiro teor, com todas as informações que tiver averbado ali. O próprio interessado, então a própria pessoa trans, ela poderia ir lá e falar: eu quero a certidão de inteiro teor, com toda a informação, minha antiga e de agora. Vai vir a certidão de inteiro teor, pegando todo o livro. E aí, pegando o livro como? O livro com o nome anterior e com a averbação do nome atual. Agora, se for uma certidão comum, uma certidão ordinária, vai vir só com o nome atual e acabou. Tá? Aqui, quando a gente fala de registros públicos, mais ou menos. Aqui é um pouco mais liberada essa publicidade. Por quê? Porque essa publicidade está ligada à parte imobiliária e não muito a pessoa, ao direito da personalidade da pessoa física, né? O direito de imagem, direito de nome, aquela coisa toda. Aqui está mais ligado à propriedade, então não tem muitos dados sensíveis, são mais qualificações objetivas e não subjetivas. Mas tem casos aqui, por exemplo, que a gente vai ver a necessidade justificativa de uma certidão que venha pedir todos os dados anteriores do imóvel. Por quê? Todos os dados anteriores, ou seja, lá da origem, tem que ter uma justificativa. Porque se você quer uma certidão de inteiro teor, é da matrícula atual. Ah, mas eu não quero só da matrícula atual, eu quero todo o histórico. Tem que ter uma motivação. Ah, eu quero uma certidão de todos os imóveis no nome de Francisco. Francisco da Silva Pereira Lima. Então, uma pessoa específica, você quer saber todos os imóveis, precisa de uma justificativa. E assim, essa justificativa, essa motivação é para quê? Não só rastreabilidade, mas que o registrador possa fazer o quê? Uma análise efetiva da necessidade daquela informação, tá bom? Então, assim, só para vocês entenderem, está aqui o quadro, vamos passar rapidamente. Publicidade registral, princípio e finalidade.
A publicidade dos atos registrais garante a oponibilidade erga omnes, por quê? O princípio ou a garantia da oponibilidade erga omnes, ou seja, que ela seja oponível a todos, ela está focada na publicidade. Ou seja, se você tem acesso à publicidade, você não pode alegar desconhecimento. E aí você tem que respeitar o direito registrado. Ele é erga omnes porque ele atinge a todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter que respeitar o que está na matrícula. Não só tomar conhecimento, mas respeitar o que efetivamente está lavrado ali. Quem é o proprietário? A certidão da matrícula vai mostrar. Ok? Então, protege a boa-fé dos terceiros. Tá? Então, qualquer um que vai fazer negócio jurídico que envolva imóvel, primeira coisa que tem que fazer, puxar a certidão de inteiro teor do imóvel, da matrícula, para você entender a origem do imóvel e verificar se não há nenhum gravame, nenhum ônus reais, se realmente quem está te vendendo tem disponibilidade, tem os poderes de proprietário, né? Os poderes de proprietário, que é o GRUD, né? Se o GRUD está lá mesmo, né? Se a pessoa ela tem poderes para gozar, para usufruir, para dispor, né? E para reivindicar o imóvel, se necessário for. Então, assim, o GRUD está presente se os poderes e as faculdades jurídicas de proprietário estão presentes no imóvel, ok. No nome daquela pessoa, ok. Agora, tá, peraí, tem ali um usufruto. Opa, ele é proprietário, só que ele é proprietário, só que tem um usufruto em favor de terceiro. Em favor de terceiro. Se tem um usufruto em favor de terceiro, significa dizer que o uso e a fruição não pertencem a ele. Então ele não tem um GRUD completo. Ele não tem um GRUD completo. Ele tem apenas a nua propriedade. Ele tem a nua propriedade. E essa nua propriedade é muito pouco, né? Essa nua propriedade é muito pouco, é quase nada, né? É quase nada. Ele pode ali, ele poderia dispor, pode dispor da nua propriedade, tá? Só que aí tem a mesma coisa que a gente tem que olhar, né? Se existe um usufrutuário, então ele tem que dar preferência ao usufrutuário antes de alienar a nua propriedade, tá? Ela pode se convalidar, né? Se consolidar. Essa hora da aula à noite é difícil, né, gente? Da aula à noite é terrível. A mente, o Tico e o Teco já estão em conflito constante aqui. Um já não quer respeitar, fica um puxando para um lado para o outro, é complicado, tá? Então, se eu errar algumas palavras aqui, até no falar, é porque o cansaço já, o horário avançado, né, do dia, a gente acorda muito cedo e essa hora já está arrebentado já. Então, guarde isso. Vai adquirir o imóvel, primeira coisa, certidão de inteiro teor do imóvel. Porque você não pode alegar depois que você tinha desconhecimento. Ah, não sabia que tinha uma hipoteca. Ah, não sabia que tinha um credor hipotecário. Ah, não sabia que tinha uma penhora. Ah, eu não sabia isso. Ah, não sabia. Não tem como alegar isso, entendeu? Você não tem como alegar. Por quê? Porque as informações estão ali. Aquele credor de direito real que está na matrícula, ele registrou essa informação na matrícula para que ela tivesse o quê? Tivesse um conhecimento, ela tivesse efeitos erga omnes. Ela pudesse atingir a todos, inclusive aquele que está adquirindo um imóvel e não foi na matrícula olhar que havia ali um direito real inscrito nela. E esse direito real, por exemplo, um ônus, um gravame inscrito nela, tá? Beleza? Bom, a publicidade também confere transparência e rastreabilidade à situação jurídica do bem. Então, a publicidade é isso, você fazer a rastreabilidade do bem, e essa rastreabilidade não só do bem, mas também de todos que têm acesso a informações do bem. Então, por isso que na certidão você vai ser sempre qualificado. Tem o princípio da rogação, você se identifica, você requer, mas você fica identificado, havendo o quê? Uma rastreabilidade também daqueles que têm acesso à informação que está na matrícula. Mas a rastreabilidade da situação do bem, ela fica ali disponível para que você possa exercer a todo tempo.
Espécie de certidões. Então, quais são as certidões que são emitidas no registro de imóveis? Inteiro teor da matrícula. Em resumo, é aquela resumida, apenas os atos essenciais da matrícula, tá? Então, assim, inteiro teor é a transcrição integral da matrícula. Em resumo, apenas os atos essenciais da matrícula, certo? E por quesitos. Por quesitos são respostas e perguntas específicas. O que é por quesito? Quando? Tente novamente. Por quesito é quando você quer saber uma informação específica da matrícula, você coloca isso na sua solicitação, colocando que você quer uma certidão que fale sobre aquela situação, que traga aquela informação. Então, você vai colocar só quais são os quesitos. Você faz perguntas e a certidão, então, vai trazer perguntas e respostas para você daqueles quesitos que você solicitou. E por relatório? Relatórios são informações gerais sobre ônus e restrições, tá? Então, pode ser também por relatório. Guarda aí, são 4 possibilidades de você ter certidões do registro de imóveis, tá? Uma coisa que é vedada, que está lá no 124, né, do Código de Normas, é vedada a emissão de certidões genéricas com dados cruzados entre diversas matrículas, exceto quando prevista legalmente. Então, não tem como fazer. Guarda isso, porque de repente vem uma opção na prova perguntando se há alguma vedação de emissão de certidões genéricas com dados cruzados, ou se é possível, até mesmo através das centrais, já que tem central, através das centrais agora, a SERP, Central Eletrônica de Registros Públicos, é possível fazer a emissão de certidões cruzadas, genéricas, buscando várias matrículas ao mesmo tempo. Não, não é possível fazer essa certidão genérica com dados cruzados entre as matrículas, tá bom? Só quando há uma previsão legal autorizando isso, ok? Se houver, né? Requisitos para expedição de certidão e consulta, tá? Justificativo da finalidade, exceto para inteiro teor da matrícula atual. Então, se você pede certidão de inteiro teor para uma matrícula atual, não há necessidade de justificativa da finalidade, tá bom? Qualquer um pode pedir e não precisa motivar. Registro físico ou digital da solicitação, ok? Então, ou você vai pedir fisicamente ou você vai pedir eletronicamente e fica registrada essa solicitação, tá? Princípio da rogação, princípio da instância, tá bom? Até as informações não certificadas exigem rastreabilidade, ok? Prevê prontuário físico ou eletrônico de requisições, tá bom? Então sempre vai ter ali a rastreabilidade de quem efetivamente está pegando e pedindo a informação. Publicidade digital e controle pelo SERP. Tá? Pontos chaves aqui. Toda publicidade será realizada preferencialmente pela Central Única Nacional, a SERP. Gente, a tendência é da atividade notarial registral ser cada vez mais eletrônica, prestada eletronicamente. Então você vai ver o tempo todo falar de materialização, desmaterialização. O que é desmaterialização? Desmaterializar é eu pegar o documento físico e transformar num documento virtual, físico, e jogo para o digital. Então, é digitalizar um documento. Inclusive, uma das atribuições da ON-RTDPJ, que é a central do RTDPJ, é o quê? Fazer a desmaterialização de documentos físicos. Então, você quer fazer a conservação de um documento. Você vai levar até lá ao RTDPJ e ele vai fazer o quê? Desmaterializar e colocar esse documento digital. Digitalizar, dar a segurança jurídica que precisa dar e colocar em seu repositório, né? Ficar guardado, acautelado, né? E aí você vai ver que cada vez mais os atos serão praticados de forma virtual, facilitando essa interconectividade e interoperabilidade. Você vai ouvir falar isso direto, interoperabilidade, as centrais dialogando, ou seja, a assinatura digital de uma tem uma lista, por exemplo, a lista de serviços que são prestados já com uma assinatura digital
no e-notariado, lá no módulo e-notariado, serve para outras centrais. Então, é uma interoperabilidade, ou seja, é a possibilidade de uma pessoa ser conhecida virtualmente por prática de atos e haver aí a interação dessas plataformas o tempo todo. Essa já há, né, a interoperabilidade, ok? Então você vai ver que toda publicidade será realizada preferencialmente. A tendência é cada vez mais você ir levando isso para o mundo virtual. Por exemplo, a gente vai ter um aqui que vai falar que hoje é, é, a maior parte das solicitações de atos praticados, eles chegam a serventia de forma virtual. Por exemplo, 99,9% dos títulos que eu recebo no cartório, ele vem por centrais digitais. Central de remessa de arquivo, tudo digital. E vou falar mais, tudo por indicação. Então, 99% dos títulos que eu recebo hoje no cartório é por indicação. Eletrônico por indicação. Ou seja, sequer eu tenho que fazer análise, qualificar, fazer uma qualificação formal do título. Porque é tudo eletrônico, tudo por sistema e com a responsabilidade para o apresentante. Lembra que eu falei que todo título eletrônico vindo por indicação, o apresentante ele tem que fazer um compromisso, ele faz lá, ele coloca, tem um termo de responsabilidade dizendo que assume a responsabilidade pelo negócio jurídico entabulado e, além disso, se compromete a apresentar os originais se em juízo, se necessário for. Então, percebam, os títulos de crédito, eles estão chegando hoje aos cartórios por indicação. A cartularidade foi mitigada, flexibilizada. Porque um cheque, por exemplo, ele pode ser apontado para protesto no cartório com a indicação dos dados dele. E o cheque mesmo nem vem aqui, ele fica lá com o credor. O credor só apresenta. Por quê, gente? Ele está trabalhando com o sistema de boa-fé. Você trabalhar o sistema virtual tem que ser de boa-fé. Claro, com todas as responsabilidades, porque quando ele faz a declaração, ele responde civilmente e ele responde penalmente pelas informações que estão sendo prestadas. Tá bom? Mas a gente trabalha com essa segurança jurídica e com a boa-fé daquele que está apresentando, que pode ser responsabilizado. Então vamos lá, toda publicidade será realizada preferencialmente pela central, pela SERP. Veda-se criação de sistemas estaduais autônomos e a tendência é essa, é não ter sistemas locais. Os sistemas são sistemas nacionais, por isso que são operadores. Então você vai ver ON, RCPN, ON, RTDPJ, porque são operadores nacionais da Central de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas. Perceberam? Então vão ser centrais nacional. E a gente tem um SERP por trás. Tá? E quem é que é o agente regulador de tudo isso? O CNJ. O CNJ. Certo? Beleza? Veda-se criação de sistemas estaduais autônomos, então não pode ter sistemas locais. A informação vai estar centralizada a nível nacional. Você faz uma consulta de protesto aí agora, pega o teu CPF e consulta, você vai fazer a consulta dele a nível nacional, em âmbito nacional. Você não vai consultar num determinado estado, é central nacional, todas centrais nacionais, ok? Requisições por SERP devem ser identificação do usuário, justificativa da consulta, rastreabilidade auditável. Proíbe consultas automatizadas em massa. Guarda isso, porque isso aí com certeza vai cair em prova. É possível fazer consultas automatizadas nos sistemas notariais registrais? Não, automatizada não. Tá? Mas que ele não coloque em massa, mas falar automatizada já não pode. Ok? Proteção de dados e LGPD nos registros de imóveis. Não há muita. A gente vai ter um módulo específico de LGPD para todas as atividades. Vou fazer um LGPD para todos, a gente fazer um comparativo de todos eles. Mas a LGPD em si acaba não influenciando muito na atividade no registro de imóveis. Por quê? Porque já há uma proteção muito grande, tá? E os dados que são fornecidos não são dados sensíveis. Agora, é claro, a LGPD traz uma responsabilidade, inclusive de armazenamento de informação, tá? Beleza? Mas vamos lá.
Princípios aplicáveis. A gente vai ter um só de LGPD, um caderno só de LGPD, uma aula só de LGPD. Princípios aplicáveis. Finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança e responsabilização. Aplicação restrita às hipóteses legais ou com consentimento. Proíbe cruzamento de dados massivos, como a gente já falou. Agente garante ao titular o direito de acesso aos registros de suas consultas. Tá? Pontos sensíveis para a prova e jurisprudência. A LGPD não suprime a publicidade, mas restringe abusos e acessos indevidos, ok? Tudo ligado a dados sensíveis. O fornecimento de certidão não é irrestrito, como eu falei para vocês, tá? Por exemplo, a certidão de inteiro teor de um imóvel, liberado. Vai ser identificada a pessoa que está pegando, mas é liberado, tá? Não vai ter restrição, nem precisa justificar. O registrador deve qualificar o pedido de acesso, sendo responsável pelo uso indevido. Então, assim, vai ter rastreabilidade. Você pode pegar a certidão? Pode. Mas você vai ser rastreado? Vai. Vai, porque você vai ser qualificado para ter acesso às informações que estão no acervo. Ok? A negativa de certidão pode ser fundamentada com base na LGPD e lá também no Código Nacional de Normas. Gente, depende da informação que está se pedindo, você pode negar. O registrador vai negar, o delegatário vai negar a certidão, dependendo do que está sendo pedido. As informações de múltiplas matrículas só podem ser reunidas se expressamente previsto em lei. Ok? Conclusão didática: a publicidade registral é ampla, mas não é restrita. Deve ser exercida com responsabilidade, observando os limites da LGPD, a identificação e finalidade do pedido, e o delegatário controla isso, e o controle pelo CEP. O oficial responde pela omissão e pelo excesso. Olha só. Se omitir, responde. Se tiver excesso, também responde. Tem que andar dentro da legalidade. Ok? Então, a publicidade é ampla, mas não é restrita, como a gente falou aqui. Deve respeitar a finalidade do acesso, evitando que seja usada como mecanismo de devassa da vida alheia. Publicidade não pode ser utilizada para isso. Então, não pode ter certidões genéricas. Pode ser indeferido. Você pediu uma certidão genérica. A serventia deve exigir a identificação do requerente e sua finalidade, sob pena de violação da LGPD. A certidão de inteiro teor não existe justificativa, mas tem limite. Então, a certidão de inteiro teor de matrícula atual não existe justificativa. Mas atos anteriores, ônus ou atos arquivados só podem ser fornecidos com motivação expressa. Por exemplo, a pessoa quer um documento, uma certidão de um documento que está arquivado de um ato praticado. Então, você tem que... Qual é a motivação? Tá bom? Pedido de certidão de todos os imóveis em nome de João da Silva. Indeferido, né? Salvo se houver previsão legal expressa para isso. Tá? No caso da penhora, vai fazer uma penhora em nome de João. Então, aí sim, uma certidão em nome de João e todos os imóveis que ele tem, para verificar dentro daquele pedido, dentro do que está se garantindo, se buscando garantir, o que ele tem de imóvel que possa ser objeto de penhora. E de repente ele tem 10 imóveis, se precisar penhorar só um, acabou. Então, finalidade legítima comprovada. Vedação ao cruzamento de dados entre múltiplas matrículas, como eu falei aqui. Não se pode expedir certidão com dados diferentes de diferentes imóveis ou pessoas, salvo previsão legal. Então, a LGPD, o fundamento dela sempre vai olhar para onde? O princípio da necessidade. Qual é a necessidade daquela informação? Qual é a finalidade daquela informação? E a minimização de dados. A LGPD trabalha com isso. É o mínimo possível. Por exemplo, eu vou qualificar alguém que vai pegar aqui um documento. Para que eu quero a filiação dele? Então, para que eu quero a filiação? A identidade. Para que eu quero a identidade? Se eu tenho um CPF, que já identifico. Então, assim, quando, inclusive, a gente monta os formulários dentro do cartório, a gente tem que olhar qual é a necessidade que eu tenho de informação que eu estou pedindo para um determinado ato. Eu posso pedir mais informação do que a necessidade para a prática do ato. Se eu estou pedindo mais,
Qual é o objetivo disso? Para que eu vou utilizar essa informação? Então, é minimização de dados. Guarda isso. A LGPD, o fundamento, a finalidade dela é minimizar a utilização de dados. O mínimo de dado possível para a prática de um determinado ato. Ou para eu ter aqueles dados daquela pessoa para alguma coisa. Mas o mínimo possível. Certo? Sempre pensando na necessidade e na finalidade. Tá bom? Então, o banco pede certidão genérica de todos os bens de João. Deferimento justificado. Justificado, indeferimento justificado. Permite-se, se for para execução fiscal. É uma execução fiscal, ok. Mas o banco está pedindo porque quer saber todos os bens que o João tem. Não, o João vai lá e mostra. Se ele quer um crédito, alguma coisa nesse sentido, ele vai lá, ele mesmo informa para o banco. Mas o banco fazer esse pedido no cartório, a menos que tenha uma execução fiscal em andamento e tal, uma penhora, aí você tem que justificar. Consulta indicadores real e pessoal, exige controle e rastreio. O que é o indicador real? É do bem. É o classificador do bem. O indicador real é o classificador do bem. E o pessoal, da pessoa. Todas as pessoas praticaram o ato. Fica lá o indicador real. Ok? Então, eu quero consulta a indicadores real e pessoal. Né? Busca no indicador real, número do imóvel, ou indicador pessoal, nome do proprietário. Devem ser registrado em protocolo físico ou eletrônico, exigir identificação do usuário, justificar a finalidade. Porque eu estou buscando tudo, gente. Quando eu vou buscar, fazer uma busca no identificador pessoal, estou buscando todos os atos que aquela pessoa praticou. Todos que ela praticou, num determinado período, por exemplo. Uma ação, por exemplo, que a gente estava tocando lá no Rio de Janeiro, na época, estava atuando como advogado, e a gente estava tentando ali numa separação e tudo mais, a mulher tomou uma volta lá de alguns bens, e a gente estava tentando rastrear todos os negócios ilícitos que foram feitos sem anuência dela, todas as alienações que o marido fez sem anuência dela, para determinadas pessoas, e de imóveis que sequer ela sabia que estava no patrimônio da família. Eu não acompanhava muito, né? Ele que tocava todos os negócios. E aí a gente precisou fazer isso, fazer uma busca geral de todas as transações, todas as escrituras lavradas que tinham o nome dele. Entendeu? Isso aí é um levantamento. A publicidade registral não pode ser usada como mecanismo de investigação patrimonial indiscriminada. Eu quero saber quantos patrimônios fulano tem. Só para saber. Não, tem que ter um propósito. O uso de centrais eletrônicas, CERP, a SAEC, que é aqui de atendimento, né? A central de atendimento eletrônico aos consumidores, usuários, né? Todos que querem acessar, fazer consultas nas centrais de registro de imóveis. Exige identificação e controle. Tá? Você vai lá, você entra no site, você tem que ir lá se cadastrar, entrar, se inscrever, tá bom? É vedada a consulta automatizada, respectiva para o sistema robotizado, a gente falou isso, tá? Responsabilidade oficial pela publicidade indevida, sabe que vai responder, então tem que tomar cuidado. Interação com a LGPD, tratamento legal mais controlado, a gente falou aqui, é isso aí. Gente, então é isso. Aqui vem as questões, né? Uma questãozinha aqui. João solicita ao cartório certidão de todos os bens imóveis registrados em nome de sua ex-companheira, sem informar o motivo. O registrador indefere o pedido. Tá? Com base no 149, é correto afirmar que o pedido pode ser indeferido por ausência de finalidade específica e risco de violação da LGPD. Sim. Por mais que ele quisesse saber todos os imóveis da ex-companheira, ele tinha que trazer isso, né, uma motivação, talvez, né, de um processo judicial, onde está tentando rastrear os bens que foram vendidos indevidamente. Então, tem um processo judicial nesse sentido, ou ele quer saber por saber como é que está vivendo lá a ex-companheira dele, ou a ex-mulher, quer saber da vida da mulher, né? Então é isso, gente. Aí tem outras questões aqui, vamos treinando, tá? Vamos fazendo. Tá? Aí aqui, outro, Carlos solicita certidão de inteiro teor da matrícula de um imóvel de sua propriedade. O registrador solicita justificativa de finalidade. Não tem, se é atual, não precisa, né? A certidão de inteiro teor da matrícula atual pode ser fornecida sem necessidade de motivação. Beleza, gente? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Foco no estudo, não parem. Um aviso que eu deixo para a galera. Gente, se não estiver dando conta dos cadernos,
suspende a revisão, porque é importante você estar em dia. Se você não tiver em dia, esses dias eu estava até raciocinando com isso, que algumas pessoas falaram que não estava dando conta de ler tudo, ainda estava com material pendente. Enquanto você tiver com pendência dos cadernos, você não conseguiu atualizar todos eles, abre mão da revisão, tá? Abre mão da revisão. Por quê? Porque não adianta você fazer a revisão de 7 de 24 e não conseguir ler os cadernos novos. Tem que manter o caderno novo em dia. Os sábados a gente vai tentar deixar mais uma janela para vocês poderem atualizar, tá bom? Mas vamos lá, vamos pegar firme e qualquer estratégia que vocês, dificuldades que vocês tiverem nessa estratégia que a gente está tocando, pode me chamar, tá? Chama lá no grupo, a gente conversa, orienta, tá bom? Estou à disposição de vocês. Um abraço, gente.